Energia Positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos a mais um Energia Positiva Podcast. Mais uma vez estamos aqui nos Estúdios Praia para aquele bate-papo descontraído, gostoso de toda semana, trazendo histórias, dicas, sugestões, motivações, positividade. Já agradeço você que está assistindo a gente pelo nosso canal no YouTube. Não esquece de dar aquela forcinha aí, faz a inscrição aqui embaixo, já ativa o sininho do lado. Cada vez que a gente entra no ar, você já recebe a notificação para não perder o bate-papo desde o começo. E obrigado você que está nos ouvindo pela Rádio Praia FM 106,1, vai dando carona no seu carro, vai levando a gente no seu celular, no aplicativo aí em vários lugares do mundo, né? Depois visita o nosso canal no YouTube para assistir a gente também. Porque aí você vai ver o André Santos e vai ver os nossos convidados aqui de toda semana. Hoje eu estou com uma convidada especial, quero agradecer a presença dela aqui. Obrigadão mesmo. A Érica Matos, né? Isso. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, André, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando com você, falando um pouquinho mais da minha história, desvendando alguns mistérios sobre a educação física também. Boa, né? Exatamente. Vamos conhecer a história da Érica. A Érica é professora de educação física, né? Hoje tem uma academia na cidade, inclusive, bem específica aí de trabalho com CrossFit, que está bem na moda. Exatamente. Mas também trabalha diversas outras modalidades. Mas, antes de tudo isso, é uma mulher do futebol, inclusive defendeu aí uma bandeira da região, sim. Fez parte de um time espetacular aqui da Baixada Santista. Você vai contar um pouquinho dessa história, detalhar pra gente. Legal. O nosso Energia Positiva tem sempre essa finalidade de levar além, né, das histórias, das motivações, conscientizar a galera. E cuidar da saúde é o que a gente fala aqui constantemente, né? Legal. Cuidar do corpo, da mente. E o esporte envolve tudo isso aí, a prática do exercício físico também, né, Érica? Sim, isso é muito importante, né, André? Eu acho que levar esse tipo de informação para as pessoas sobre a atividade física e sobre as possibilidades da atividade física também, né? Porque às vezes as pessoas se prendem muito a lugares. Ah, então eu só vou praticar se eu estiver numa academia. Isso. E não é bem assim. Lugares, né? modalidades. Exatamente. Muita gente se assusta quando fala musculação, CrossFit. Fala, isso não é para mim. Nossa. Mas não percebe o quanto de possibilidades existem aí para se praticar esporte. Né? Isso é o que eu mais ouço, na realidade, né? Não, pra mim não dá, é uma modalidade muito forte. Ou o clássico de sempre. O meu médico falou pra mim que eu não posso atividades de impacto. E aí você tem que usar toda uma bíblia de informações com aquela pessoa e explicar pra ela o beabá do que é um impacto, do que não é, do que pode, do que não pode. Então, assim, é importante realmente mostrar para as pessoas, né, esse tipo de informação. Mas, falando um pouco mais da minha história, né? Você falou sobre o futebol. Você começou no futebol, Érica? Eu comecei no futebol. Com quantos anos? Olha, que eu jogava futebol desde que eu me entendia por gente, a partir dos 8 anos de idade. Caramba, que legal. Foi uma idade ali onde eu já fui inserida. Mas até então, enquanto criança, eu fui inserida mais por uma questão de... tô na casa da minha avó, vou brincar com os meus primos. Isso que é uma curiosidade. Eu ia, inclusive, perguntar como que surgiu. Porque o natural, eu acho que ainda hoje a gente tem uma demanda menor aí de jogadoras, mulheres no futebol, né? A rapaziada que se incentiva mais, e até os pais, né? Normalmente, quando nasce um moleque, o primeiro pensamento do pai é isso. Esse vai ser jogador de futebol. Sim. As meninas, a mãe sempre pensa no balé e coisas vai diferentes. para um outro lado, né? Vai para um outro lado. Então, para você, por que surgiu o futebol aí? O que aconteceu? Então, nesse ponto, eu falo que a minha família já é mais atípica, assim. Porque eu fui para um futebol e a minha irmã foi para vôlei. Olha, né? caramba. Então, assim, a gente foi totalmente diferente, porque hoje eu tenho uma irmã trans. Então, até então, o vôlei para ela foi um melhor caminho. E o futebol entrou para mim por conta de um tio meu, né? Um tio que é irmão da minha mãe. Ele foi jogador também do Clube do Santos, aos seus também 17 anos. E aí, por conta da influência dele, então a gente tinha muito contato com histórias que ele passou lá dentro. Aí, normalmente em festas de família, ele sempre contava como é que foi essa experiência para ele.
E eu acho que no meio disso tudo eu tava ali ouvindo. Inconscientemente você estava sendo incentivada. Exatamente. Que legal. E aí eu comecei a buscar isso como uma brincadeira de primos na rua, brincadeira de criança e amigos. Comecei a jogar, e era férias jogando, aí finais de semana jogando, até que teve um dia, assim, que eu me lembro bem, eu era criança, mas eu me lembro que eu estava jogando, assim, na rua, e esse meu tio uma vez parou, ele estava vindo do trabalho, ele parou na rua, e aí ele olhou o jogo, a maneira como estava acontecendo aquele jogo, e ele falou assim, meu, tem alguma coisa diferente aí. Olha, que interessante. Vocês estão conseguindo se sobressair da galera. Vamos começar a treinar melhor isso? Aí eu, tio, caramba, eu sou criança, eu quero brincar só, eu não quero treinar para isso. Ele, não, a gente tem que tentar fazer alguma coisa com isso. Ele já estava com uma visão diferenciada ali, já com uma percepção de que estava brilhando alguma coisa em você ali. E aí eu estava na escola também, fazia a prática da educação física e tal. E aí na escola, um dia eu ganhei, né, na realidade, um panfleto do projeto Vida Saudável, que acontece lá na Riviera, que é um projeto da Sobloco. Certo. Eu recebi um panfleto e nesse panfleto tinha um alerta, assim, de inscrições abertas para futebol feminino. E naquela época, isso eu já estava perto do ensino médio. E para aquela época não tinha tantos times femininos na cidade. Eu sempre joguei bola com rapazes, com homens. Sim. E é totalmente diferente. Como eu disse, na maioria das vezes são os meninos que estão na rua ali jogando uma pelada. Isso. Mas eu já tinha uma única referência mundial, que era a Marta. Então eu já tinha uma mulher representante. Já tinha uma representante, exato. E aí eu ficava na cabeça, tipo, pô, seria legal se eu fosse a próxima Marta, seria legal. Enfim. Aí eu vi a inscrição lá desse projeto Vida Saudável, resolvi fazer. Eu já estava ali com meus 13, 14 anos. Resolvi ir para lá e comecei a treinar. Então, assim, lá dentro eu conheci o professor Marquinhos, que também foi um professor que eu não tenho nem o que falar. Eu só sou grata por ter conhecido um bom treinador na minha vida, que foi ele. E aí, lá dentro, ele também teve esse olhar de falar assim, você tem alguma coisinha diferente. Você é diferenciada. Você é diferenciada. Você é legal. Mas, até então, eu achava que o que eu estava fazendo era o comum. Era o que deveria ser feito. Então, assim, eu era aficionada por futebol. Caramba. Só que eu não gostava de assistir futebol. Então, assim, eu não parava para assistir um jogo. Que engraçado. Então, eu não parava para assistir jogo. Final de campeonato, que não sei o quê. Não tinha isso. Não chamava Aí atenção. eu fazia o quê? Eu assistia um filme sobre futebol. Eu assistia jogadas. A internet já estava começando, né? Naquela época. Então, verdade. A internet estava vindo. Então, no YouTube já estava começando a ter mais acesso às já coisas. Tinha mais coisas. Aí eu ia para a biblioteca da escola, tinha livros sobre as jogadas. A gente lia muita revista. Caramba, né? Verdade. Hoje eu tenho 30 anos, então com 15 anos atrás, as revistas estavam muito em alta. Então eu lia o futebol, eu não assistia futebol. Você não assistiu esporte em si ali? Não, eu ia pro outro lado. Tava no sangue, então. Porque, tava no sangue. Né, tava no o sangue. correto é quem é viciado Exatamente. no futebol, tem o seu time do coração, Sim. fica torcendo e aí fica ali olhando os Sim. passes dos jogadores. Então, aí dentro do Vida, o Marquinhos começou a me levar para fazer peneiras. Ele, Érica, vai ter uma peneira no Santos, tal, vamos lá tentar? Vamos. Fui uma vez. Deu tudo errado. A primeira vez foi frustrante. Caramba. Voltei de lá, assim... Porque essas peneiras, normalmente, elas acontecem de que maneira? Você faz sua inscrição e você fica o dia inteiro fazendo um jogo atrás do outro. Se você se saiu bem num jogo, você passa pro próximo. E certo. pro próximo, e pro próximo. E às vezes, essas peneiras, você ficava lá, sei lá, 7 horas, 8 horas, jogando consecutivamente. Caramba. E eu tinha 15, 14 anos. Tem que ter uma estrutura física Entendeu? preparada. Eu acho que você não estava nem preparada para isso. Você falou que começou brincando, não estava levando tão a sério assim. Não estava, e não tinha esse pensamento. Preparada fisicamente para isso. Aí fiz uma, não passei e me frustrei. Aí eu falei pra ele, Marquinhos, nunca mais. Esquece, essa parada aí não é pra mim. Aí ele, não, vamos tentar, vamos treinar, próximo ano a gente vai de novo. Aí com 16 anos, eu fiz 2 peneiras no mesmo ano. Porque Caramba. eles abriam uma cada semestre.
Nas 2 eu não passei. Eu falei, Marquinhos, deu. Não dá mais. Eu fiz 3, Nossa. não rolou, eu tava no auge, porque a carreira de jogadora de futebol é muito curta, né? Acaba ali antes dos 40 anos. Hoje é um pouquinho mais por conta da tecnologia, mas antes, com 17, você já tinha que estar dentro de um Já time, tinha que estar né? dentro do time. E aí ele falou assim, não, Érica, faz o seguinte, vamos ficar 1 ano treinando sem parar. Caramba. 1 ano. E aí, vamos tentar de novo. É a última chance que eu te peço. Aí eu, tá bom, Marquinhos, tá bom. Mas com isso tudo, ao mesmo tempo que eu tava me preparando para essa peneira final, eu tava disputando campeonatos. Então, assim, eu tava treinando, disputando campeonato em Bertioga, em Praia Grande, em Santos, em Mogi das Cruzes, em Cubatão. E onde eu pingava, eu ganhava. Boa. Então, assim, quando eu fui Você fazer... já estava experimentando esse treinamento. Já, Era isso? a pressão também, né? Exato. E dentro do futebol tem várias modalidades. Porque o futebol não é só futebol de campo. Tem futebol de quadra, tem society. Sim. Então eu Real. abri o leque e comecei a jogar de tudo. Eu jogava dentro do Sesc, eu jogava no Grêmio, eu jogava no ginásio, todos os lugares. Sobrava tempo pra jogar na rua ainda? Sobrava. De domingo ainda sobrava tempo. Caramba. Juro pra você. E aí, eu usava também essas atividades como treinamento pra chegar na tal peneira, né? Boa. Mas assim, foi um treinamento intenso. Foi uma coisa assim, de ir pra praia, treinar sozinha em campo. Aquela coisa de filme mesmo, que você fica dando voltas e voltas em campo. O que te levou a isso? Foi só esse olhar diferenciado? A gente fala dos olheiros, da né? habilidade, eu acho que o Marquinhos era um desses olheiros que via um isso. diferencial em você e percebia que tinha que só ajustar ali os treinos. Mas o que te motivou mais? Foi essa pressão, esse incentivo que ele te dava? Ou essa frustração? Porque às vezes a gente se frustra e parece que motiva. Você fala, não, agora eu vou conseguir, só de raiva. Olha, o que mais me motivou, assim, a continuar é que eu queria experimentar o que era ser uma jogadora de futebol. Eu queria ter a sensação de um dia falar assim, cara, eu cheguei lá. Então, assim, até então, o meu pensamento é que se eu passasse naquela peneira, eu ia estar jogando com as melhores do mundo. Olha que legal. Porque na época, tava jogando aqui Cristiane, Maurini, a Marta tava dentro do Santos. Foi uma época de ouro ali dentro. Caramba. E o Neymar ainda jogava aqui. Sim. Então eu pensava assim, cara, se eu entrar lá dentro, eu vou experimentar o que poucas pessoas experimentam, entendeu? Exatamente. Que é você estar dentro dos melhores. Sim. E era a única coisa que me motivava. Eu não ligava, pra você ter ideia, André, eu não ligava nem pra dinheiro. O seu pensamento era, eu quero ser uma das melhores. Exatamente, eu quero estar lá. Mas Só é legal que... isso é importante, porque isso muito. favorece muito na hora de enfrentar as dificuldades, demais, né? Demais. Você tem um gás maior. Demais. Só que o que acontece? Dentro dessa vontade de estar lá dentro, eu fui percebendo que eu fui movimentando outras pessoas. Então, assim, eu tinha um time, que era o pessoal lá do Vida Saudável, as meninas do Vida Saudável, e eu comecei a perceber que eu me tornei uma referência para aquelas meninas. Então, assim, legal. elas falavam assim, cara, cola na Érica que você vai conseguir treinar bem, cola na Érica que vai dar certo, sabe? Boa. Comecei a ser referência ali dentro, aí comecei a me tornar referência na rua, porque, obviamente, essas pessoas, elas também tinham o mesmo sonho, o desejo que o meu, de se chegarem lá. Mas então, faltava motivação, talvez. Faltava motivação, ou às vezes faltava uma estrutura. Faltava porque... alguém dar esse pontapé inicial e falar, não, eu vou para levar a galera junto. Exatamente. E aí quando eu consegui ir para a última peneira, que foi que eu passei, né? Eram 500 meninas inscritas naquele dia. E tava até um ídolo do Santos, que hoje é falecido, que era o Pepe. Ele tava lá na peneira. Caramba. E eu fui pra peneira, mas eu não falei pro meu treinador que eu ia. Sério? Foi não segredo? Foi segredo. Porque eu falei pra ele, assim, vai ser mais frustrante pra ele do que pra mim, entendeu? Porque eu já tomei... Eu pensei que você tava imaginando que ele que era o pé frio. Nada! Você falou, não vou levar o Marquinhos dessa vez para a sorte. Eu tomei 3 nãos. Eu falei, tomei 3 nãos, o cara já tá, né, balançado com isso. Chamei meu tio. O tal... tio que já foi jogador. Falei, tio, só faltam 6 meses pra chegar a peneira, eu preciso de você agora.
Você consegue? Aí ele, o que você quer? Eu falei, tio, ó, eu lembro direitinho que eu tava na casa da minha avó, peguei um papel, uma caneta, eu falei, tio, eu preciso chegar aqui, ó, quero isso. Aí ele, filha, vamos lá, senta aí, o tio vai dar o beabá do treinamento. Caramba. E vai dar certo. E eu fiz exatamente o que ele me falou. Tudo, desde programar meu sono, minha alimentação, naquela época, né, estava com 17 anos, não tinha bebida alcoólica, não tinha rolê de sábado, não. Eu incorporei uma vida de atleta Tinha mesmo. que ter foco, prestar Total, atenção. Isso é total. legal você colocar, porque Entendeu? as pessoas às vezes negligenciam isso, né? Sim, Acha que, eu sim. quero ser um jogador de futebol, mas é só ficar jogando. Não E é esquece assim. que o descanso também é importante, Sim. né? O preparo físico Muito. também é importante, né? Sim. E tem toda essa parte externa ali da modalidade que você precisa cuidar. O que mais me ajudou também nesse quesito foi a estrutura familiar, que me ajudou muito. Então, Boa. eu sempre tive boas pessoas à minha volta, os meus familiares, que eram incentivadores. Então, eu falava assim, gente, vai ter jogo sábado, tal hora, vambora. Quando uma eu ia ver, torcida? tava todo mundo, né? Tinha caravana, Tinha caravana da torcida. Érica. Tinha torcida, tinha todo mundo lá gritando. Por vezes eu fui muito sozinha, mas depois eles começaram a acompanhar. E aí, quando chegou a peneira, o dia da peneira, eu me inscrevi para uma posição. Eu queria ser meia atacante. Só que aí chegou lá no dia, e aí eles começaram a fazer a contagem, né? Ah, tem tantos de atacante, tantos... Aí eu percebi que, na época se falava lateral, né? Lateral esquerda só tinha 3 meninas. E naquele treinamento que eu tinha feito 6 meses antes, o meu tio me ensinou uma coisa que foi... Eu acho que foi o que me diferenciou lá na hora. Que foi chutar com 2 pés. Caramba. Então, assim, ele falava assim, ó, você vai fazer uma cobrança de falta, mas não vai ser com o seu pé dominante, vai ser com o outro. No começo, tá certo. saía horroroso. Uma estratégia maravilhosa. Exatamente, porque ele falava pra mim assim, e se chegar lá no dia, não tiver essa pessoa na posição, você vai falar que você não vai jogar? Lógico que não, você tem que estar preparada e tal, meu tio é desse nível. Olha aí, hein? Meu tio, ele já era um cara visionário, assim. E aí... Comecei a fazer esse treinamento. Chegou lá, não tinha lateral. Tinha 3 meninas pra lateral. Nada é por acaso. Ia tá vendo? ser Você um tava jogo. preparada. Aí eu falei, quer saber? Eu fui lá na inscrição, lá na pessoa que tava organizando. Falei, posso mudar? Posso ir pra lateral ao invés de meio atacante? Tem bastante gente, né, na meio atacante. Pode mudar sim. Aí mudaram. André, aquele dia eu joguei 9 jogos, um atrás do outro, numa chuva. Eu acho que foi o dia que mais choveu em Santos. E o teste foi feito no Saboó, naquela entrada ali de Santos, por Cubatão, que tem aquele campo ali, né, de futebol. De lama, a altura da lama tava um negócio assim, ó. Eu pisava naquela lama que a chuteira até grudava embaixo. E eu joguei 9 jogos sem parar, sem nem conseguir me alimentar direito. Porque era assim, terminou esse jogo, vamos lá, passou, atacante do time tal, lateral de não sei da... E aí você já se deslocava pra ir jogar. E aí quando eu recebi, aí acabou esse dia, tal, meu tio me acompanhou, eu não falei pro meu treinador, eu fui falar pra ele, o teste foi no sábado, eu fui falar pra ele na terça-feira. Você tinha uma resposta imediata ou isso vinha depois? Não, eles falaram que ia divulgar no site. Olha só. A divulgação do resultado vai ser no site. Até então, a minha internet não era das melhores. Né? Vamos levar em consideração que existiam as lan houses? Isso. Então. Que a gente ficava esperando discar, demorava. Exatamente, né? E aí... Mas você já estava na expectativa? Você percebeu, teve a percepção de que você foi muito bem ou foi só passando? Não, eu não tive essa percepção. Na realidade, eu fazia o que o meu tio gritava pra mim do outro lado do campo. Caramba. Que ele ficou lá de fora e ele falava assim, corre pra cá, pega a bola, faz não sei o quê. Ele que tava me direcionando. Então, quando eu saí de lá, eu saí tão cansada que eu falei, se eu passei, ótimo. Se eu não passei, graças a Deus, acabou. Porque eu tava muito cansada. E aí, na terça-feira, eu comuniquei o meu treinador. Ele ficou muito bravo comigo, porque ele queria estar lá. Certeza. Né? E aí eu falei, não, cara, nessa vez eu acho melhor você não ter ido, porque eu ia ficar muito nervosa, né? Muito tensa. Passou ali, eu acho que um mês dessa
Nossa. dessa peneira, uma amiga minha que jogava bola comigo me ligou num fim da tarde, numa quarta-feira, fim da tarde. Érica, seu nome tá no site do Santos. Entra agora no site. E eu, o que você tá falando? Eu tava dormindo. Você foi a jogadora da Mega Sena que guardou o bilhete e nem conferiu o resultado. Juro. Aí eu falei, meu Deus, como assim e tal? Às vezes eu conto essa história, as pessoas nem ficam duvidando, sabia? Porque foi muito maluco. Aí eu fui tentar entrar na internet na minha casa, não funcionou, obviamente. Nossa. Né? Fui até a casa de um primo meu. Falei, cara, eu preciso usar sua internet agora. Conecta aí esse negócio, entra no site e tal. Vamos ver se meu nome tá lá. Realmente tava. Tava o meu nome. Na época divulgavam um RG. Olha o perigo. Olha. Divulgavam um RG. E embaixo falava que eu tinha que me apresentar no dia seguinte. Tinha um tempo, né? Um prazo de se apresentar. Tinha um prazo, mas você não viu antes. Não vi. Você já viu em cima do prazo. Mas ainda bem que você viu a tempo, né? Exatamente. Imagina se você olha lá e o prazo já passou. Então, ainda bem que a minha amiga, que também tinha feito a peneira, né? E por isso que ela estava acompanhando ela estava mais na expectativa. Exatamente. Ela entrou também, não? Ela não entrou. Caramba. Mas ela tentou muitas vezes, muitas vezes. E aí, no dia seguinte, a gente foi para Santos. Já fiz a questão de contratação, já me explicaram como é que ia funcionar os treinamentos. Então, assim, minha vida A Érica já mudou. virou a sereia. Minha vida mudou, André, de um Caramba. dia pro outro. Só que eu estava no ensino médio ainda. Ah. E aí, nessa de estar no ensino médio ainda, lá eles prezam muito pela educação, né? Então, eu tinha duas opções. Ou eu ia embora pra lá e vivia lá, ou eu ficava aqui e terminava o ensino médio aqui e eu fiz isso. Terminei o ensino médio aqui e voltava. Mas, assim, foi uma experiência muito maluca. Imagino. Porque, de primeira, assim, eu fui fazer a contratação, no dia seguinte já começou os treinamentos. E no primeiro dia, assim, que eu cheguei lá, no alojamento, que a gente pegava um ônibus, né? Todas as jogadoras iam juntas para o centro de treinamento, para o CT. A primeira pessoa que veio falar comigo foi a Cristiane. Olha a só. primeirona. Já veio assim... E aí, tudo bem? Tô sabendo que você é a novata aqui dentro. Que legal, bacana, parabéns. Você passou na peneira. Mais de 500 meninas e passou... Tinha passado eu e mais duas meninas, né? Uma de Santos e a outra do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, é isso mesmo, que você continue aqui. E sabe quando você fica... Eu tava na frente da minha ídola e eu tava assim, ó, parada. Paralisou. Paralisei, eu não consegui falar nada. Imagino. Nada. Daqui a pouco, passou ela, chega a Formiga. Sabe? Também uma grande jogadora. E aí, tudo bem? Parabéns, você passou e tal. Caramba. Beleza. Daqui a pouco chega a Maurine. Meu Deus. Você tava ali no tete a tete com as feras. Exatamente. Né? Isso exatamente. é muito legal, Érica. E aí foi uma experiência muito dura, porque treinamento de alta intensidade lá dentro foi pancada. Foi um dos maiores treinamentos que eu já recebi. As pessoas pensam que é suave, é bacaninha, que aí você chegou lá, então agora você vai ficar na mordomia. Nada, pressão lá dentro. Pra você ter ideia, dentro do vestiário, em época de campeonato, né, que elas estavam disputando Copa do Brasil, elas estavam disputando Libertadores e estavam disputando Paulistão. Na época, o time do Corinthians, o feminino, era muito forte também. E então, dentro do vestiário feminino... Não tinha gentileza. Não tinha aquela coisa do... então, amiga, vamos lá e tal. Nada! Era grito do ouvido. Era só paulada. Vambora, vamos ganhar. Energia lá no alto, sabe? Mas isso é legal também, pra vida, né, Érica? É muito legal. Bacana. É muito legal. Eu conquistei muita coisa nesse período, André. Pra você que não tá captando aí ainda a ideia, a gente tá falando das sereias da Vila. Olha onde a Érica foi parar, defendendo aí o Santos, né? E enfrentando times... absurdamente preparados aí, grandes, né? Feras, né? competindo lado a lado com feras, como ela já citou. Se você ficou na dúvida aí ou não tem muita informação sobre isso, depois você pesquisa aí, as Sereias da Vila, que você vai vendo essa turma e vai vendo onde a Érica chegou com todo esse talento, com essa garra aí, e ouvindo tanta pressão, né? Foi uma experiência bem bacana, porque me ensinou muita coisa. Me ensinou a ter responsabilidade dentro do treino, me ensinou a estudar. Porque lá dentro, obviamente, quando você está dentro de um time... A cobrança é maior. A cobrança é maior. Eles vão cobrar tudo. Você tem que ser 100% em tudo. Não dá para você ser pela metade.
Então, Por isso assim, que quem tá lá tá no auge tá mesmo, no auge. tá no topo. Tá no auge. Eu entendo. Porque tem um merecimento disso. Não, né? quando sai alguma notícia assim, jogador de futebol se afastou porque tá com questões mentais. Eu entendo essa pessoa. Porque não é fácil. Às vezes o cara da Champions League não aguenta, entendeu? Caramba. Errar um pênalti numa final, gente... Não, É diferente de errar na pelada aqui. Totalmente diferente. É diferente de errar com os primos. Porque você vai ser muito cobrado. Depois daquilo dali, a sua cobrança vai ser gigantesca. A responsabilidade é muito grande, né? Vai ser muito grande. Entendeu? Mas então... é muito bom, é muito interessante e é legal a gente ficar sabendo, inclusive, de uma pessoa que está aqui lado a lado com a gente, sim, né? E que sim. passou por tudo isso e muitos nem Sim. conhecem essa história, Sim. nem sabem onde você chegou. Muitas, então, né, naquela época muitas meninas me procuravam, assim, E tem esse lado. para ajudar elas. Olha, que eu queria as meninas chegar. que vão se espelhando em você, Sim, você sim. acabou se tornando ídolo de várias pessoas. É. Né? Mas assim, dentro disso tudo também tem o contraponto, que é a rivalidade enorme feminina que existe, né? Então, assim, eu não sei o que acontece, eu não faço ideia do que acontece, mas infelizmente, assim, dentro do futebol feminino existe muito mais rivalidade do que parceria, que é no caso do futebol masculino, entende? Caramba. Os homens, eles conseguem, por exemplo, entender que jogo é jogo, fora do campo as coisas podem Mas eu ser acho que diferentes. isso é da mulher, não é não? É um pouco a assim mulher é da mais sentimental. da nossa natureza, sabe? A mulher é mais sentimental, Sim. leva mais pro pessoal. Sim, muito mais. Então, assim, eu ajudava, obviamente, aquelas que me procuravam. Olha, eu queria ajuda para fazer tal coisa. Pode ser? Claro, sem problema algum. Agora, quando eu percebia que começava a querer fazer umas intriguinhas, umas briguinhas e tal, e aí, nesse ponto, a inteligência emocional do meu tio falava o quê pra mim? Érica, só se afasta. Entendeu? Você não Boa. precisa... Isso daí não vai ser construtivo pra você. Só se afasta. Fique esperta se por acaso alguém ofender você, ofender a sua história. Do contrário, se é só buchicho, minha filha, ó, Não se envolve. não se envolve, não Pula se envolve. fora, pula Exatamente. fora. Legal, muito bons conselhos do seu tio. Uhum. Marquinhos, eu sinto muito te falar, mas você era o pé frio. O dia que ela foi sozinha, deu certo, tá vendo? Foi. Acho que foi o processo que eu tive que passar sozinha. Caramba, é isso, faz parte. Tá gostando dessa história aqui? É só o comecinho, é só um resuminho aí do que já passou a Érica, mas a gente vai chegar onde ela tá hoje, você vai entender o porquê também. E vamos matar algumas curiosidades aqui nesse bate-papo. Eu acho que dá tempo. O tempo é curtinho, mas dá pra gente conversar legal. E não esquece de compartilhar, viu? Pessoal que gosta do futebol, você que tem uma amiga, você que tem parente aí que se interessa pelo futebol, gosta do esporte ou qualquer outra modalidade, compartilha esse vídeo aqui para as pessoas entenderem o passo a passo, a caminhada, que todo mundo enfrenta dificuldade, que você tem que ser persistente, como a Érica foi buscando aí esse sonho, esse objetivo. Foi. Alcançou. Alcancei. Você vai percebendo que o nosso balde já está aqui na mesa, ó. Sabe esse balde que eu venho falando ao longo da semana? A gente está iniciando mais um ano e a iFome Bertioga sempre prepara novidades para você. Essa aqui é a novidade do final de 2004 e o começo de 2025. 2024 para 2025. Frango no pote. Chegou aqui em Bertioga no iFome, então você já sabe que é com aquela qualidade espetacular, com aquele carinho, com detalhes, como você percebe, um pote personalizado, lindo. E aqui dentro, aquelas delícias, eu vou até abrir aqui para a nossa produção mostrar, deixa eu só aproximar aqui para não cair tudo, para você ver que é de verdade, não é nada de plástico como acontece em outros programas. A Érica já vai comendo aqui com a gente também, olha lá, ó, presta atenção. Essa aqui, inclusive, é uma porçãozinha mista, que vem os pedaços de frango com batata frita. Então, é do jeitinho brasileiro, do jeito que a gente gosta. Pela imagem, você que está acompanhando pelo YouTube, já dá para perceber que é aquela crocância espetacular e um pedaço de frango suculento para você saborear aí na sua casa ou no espaço do iFome Bertioga, que atende você sempre com o maior carinho. O André Santos fala aqui toda semana, né, dos mini salgados, dos pedaços de frango recheados também, os famosos frangalhos. Aí tem aquela porção suprema que você escolhe várias opções, mas agora chegou esse balde aqui, ó, que a gente coloca no colo quando está assistindo aí os programas no YouTube, quando está assistindo Energia Positiva, você põe no colo assim, ó, e vai só se deliciando. Como que eu faço o pedido, André Santos? Está aqui, ó, logo aqui embaixo a produção já colocou o código QR, acessa que você já entra no cardápio, já faz o pedido pelo aplicativo. Quem está ouvindo pela rádio, acesse o seu site de aplicativos e baixe agora. Bateu aquela fome?
iFome é a dica e peça aí essa novidade que já começou o ano aí com o pé direito. Frango no pote, agora aqui em Bertioga, uma delícia. Maravilhoso. Você vai experimentar, é que durante o bate-papo a gente não pode ficar falando de boca cheia, né? Mas já está reservado aqui o seu pedido, veio com um molhinho especial e aí você vai contar pra gente aí depois e espalhar pra sua galera também. Com certeza, com certeza. Que é bom demais. Um abraço pro Leandro e toda essa equipe Nota 1000 aí do iFome Bertioga. Abraço, Lê. Minha querida Érica, toda essa fase aí, toda essa dinâmica para chegar onde chegou, no auge, no meio das sereias da vila e defendeu aí o Santos por quanto tempo, Érica? Quanto tempo fiquei lá 2 anos. Dentro? 2 anos, Consegui ficar, sobreviver 2 anos lá dentro. Sobreviver. E por que sobreviver e o que aconteceu? Por que você saiu de lá, Érica? Porque assim, o treinamento lá dentro era muito intenso, né? Tinha muitas cobranças lá dentro e tudo mais. Mas por uma infelicidade do destino ou por uma felicidade minha, eu sofri uma lesão no meu joelho esquerdo. Caramba. E aí eu tive que ficar 8 meses em recuperação, né? Eu tive uma ruptura de ligamento devido, obviamente, aos treinos intensos. Que são intensos. As pessoas acham às vezes que é charme, né? Que o jogador se acidenta, que acontece ali uma lesão que normalmente gente, é charme. Não é. Na verdade não é. É pela intensidade do treino. É pela intensidade. Você fica... normalmente, né, lá eles têm uma base, assim, de 6 a 8 horas diárias de treino. Caramba. E aos finais de semana, jogo. A gente tá indo pra academia 40 minutos, 45 minutos, tá achando muito. Imagina nossa, 8 horas. Só de volta no campo era 2 horas. Só de volta no campo. Na Caramba. época ainda era um treinamento mais antigo. A questão do treinamento para o corpo feminino ainda estava entrando no auge. Pra você ter ideia, as mulheres até então naquela época usavam um uniforme masculino. Né? Então, eu até comentei isso, que a gente ainda está passo a passo mudando essa tese. Sim, sim. E como eu falei, é uma realidade, né, realmente. Sim. O número de mulheres no esporte, principalmente no futebol, é menor, é inferior ao número de homens. Então as pessoas estão mais habituadas a isso, a lidar com os homens, com treinamento masculino e tal. Fica tudo mais inviabilizado para eles, né? Sim. Viabilizado, no caso, para eles. Para as mulheres é um pouquinho diferente. Teve que ir se adaptando. Exatamente. As pessoas foram aprendendo, na verdade, a lidar com as mulheres no futebol. Hoje, depois da última Copa do Mundo Feminina, que melhorou muito. Porque assim, Érica, convenhamos, a gente tem aí uma defesa das mulheres, e isso é natural, e eu claro, estou sempre aplaudindo, eu acho que a mulher tem realmente que correr atrás dos seus direitos, defender a igualdade, mas tem coisa que não dá para igualar, né? Por exemplo, a questão física. Então não adianta falar que vai fazer o mesmo treinamento que faz com a rapaziada, que vai render para a mulherada, que vai matar a mulherada e não vai render quando futebol. Quando ela chegar no período hormonal dela, quem enlouquece é o treinador. Também, exatamente, fora isso. Não é só ela enlouquece todo mundo que está à volta dela, então, sabe? até mesmo para chegar nesse nível de igualdade, precisa de adaptações. Precisa muito. Né? E parece que não só o futebol, né, como várias outras modalidades de esporte, mas as pessoas ainda estão se adaptando a isso. E você passou por uma fase, acredito que mais brusca dessa mudança, né? Sim, foi. Você ainda estava enfrentando um treino meio que de teste ali. E era uma época também que tinha um preconceito enorme com essa questão, entendeu? Então lá atrás já ouvi algumas gracinhas, já ouvi alguns comentários bem preconceituosos mesmo, por conta do se inserir numa modalidade até então masculina. Machismo, né? forte, muito total, mais forte, inclusive, total, do que hoje em dia. Mas aí, depois desse processo, eu passei por uma lesão de 8 meses, me recuperei, e aí quando eu pensei, né, eu tive a oportunidade de retornar ao time, eu tive a oportunidade de retornar, mas eles iriam me deslocar para o Palmeiras, né? Então eu não iria mais jogar no Sereias, eu ia para o Palmeiras. Só que aí eu teria que ir embora para São Paulo, viver uma outra vida em São Paulo. Ia mudar tudo de Ia novo. mudar tudo. E aí eu decidi não ir. Eu que decidi ir por conta própria. Você não quis abandonar o litoral. Não quis. Eu amo minha cidade. Eu sou apaixonadíssima pela minha cidade. Se tem uma pessoa que defende Bertioga para morar, sou eu. Muito legal. E a gente vai entender isso, porque a gente vai falar, inclusive, de investimento na cidade. Sim, graças a esse amor aí, né? Você decidiu ficar e investir aqui, inclusive. Sim.
E aí, logo que eu saí, eu pensei, bom, agora vamos ter outro caminho, né? Algumas coisas já foram despertando aí pelo que eu tô vendo. Por exemplo, essa questão de poder ajudar as pessoas. Eu senti isso em você. Sim. Você comentou, inclusive, que já via algumas meninas buscando a sua ajuda, se motivando ali na sua caminhada. Isso. Você teve essa percepção de que você era uma pessoa que poderia ajudar outras pessoas? Sim. Por muita influência do Marquinhos, né? Que foi o meu treinador por mais tempo, ele falava que nenhum conhecimento era válido se você não pudesse passar. Boa. Então, assim, ele falava pra mim, Já tô Érica, gostando pra caramba desse Marquinhos, apesar dele ser pé frio. Pelo amor de Deus, esse cara, ele mudou, assim, a minha visão sobre muitos pontos da minha vida. Porque, assim, até então, naquela época, era muito fácil você cair pra marginalidade, né? Apesar de você estar, por exemplo, num campo de futebol e participando daquela atividade, em torno daquele campo de futebol aconteciam outras movimentações. E as meninas, por muitas e muitas vezes, eram, querendo ou não, assediadas a tal, né? Então, assim, eu perdi as contas de quantas vezes eu via cenas do tipo, eu ia jogar a bola e pra mim a regra era, você vai lá, joga a bola e volta pra casa. E não era o que eu via. Entende? Então eu via as meninas indo para outros cantos. Algumas coisas fazem parte, inclusive, do ego, né? Porque a pessoa chega num topo, num patamar que chega de estar jogando ali na vila, né? A pessoa já sente essa fama, esse poder. E isso, consecutivamente, leva muitas pessoas a querer o status, a estar envolvida em outros meios, a participar de tudo, festas, baladas, isso chama atenção. Todo mundo muito jovem. Todo mundo muito jovem, Eu acho difícil realmente controlar a cabeça. Era muito difícil, mas... Infelizmente, muitas caem na tentação. Exatamente. E eu não tinha isso, eu nunca tive muito... Boa. Não tinha um lado meu que quebrava. Não te ajudava. Não, isso daí pra mim nunca me chamou atenção. E então ele falava pra mim, Érica, vamos lá, vamos passar isso daí que a gente sabe. Então, às vezes eu via uma menina ou outra tendo dificuldade com passe de bola, com chute ao gol. Eu ia lá, olha, você poderia fazer assim, assado. Testa, faz o teste, faz assim. Que legal. Aí eu percebi que eu já fui desenvolvendo a questão do ensinar lá atrás. E depois que eu passei dessa fase do futebol, que eu, então, comecei a pensar melhor, né? Como é que vai ser minha vida? O que eu tenho que fazer agora? Quais serão os próximos passos? No futebol não dava para investir também. Não dava porque, mais. Além do que, e não ia render muito, porque você não ia ter muitas opções aqui. Principalmente em Bertioga, né? Eu já estava bem saturada também de futebol, sabe? Você já tinha chegado onde você queria, experimentado e beleza. Exatamente. Foi aquilo que você me perguntou anteriormente, né? O que te motivou? Então, assim... Eu já tinha visto tudo que eu tinha pra ver. Que legal. Já tinha conhecido, tirado foto, pegado autógrafo de todas as pessoas que eu queria. Já conseguiu a mensagem de dizer, eu estive lá. Sim, porque o que eu pensava lá dentro também era, cara, é muito difícil ser a próxima Marta. Pra mim conseguir isso, eu vou ter que galgar outras coisas, conhecer outros caminhos, e eu acho que eu não tô disposta agora para isso. E foi então que eu decidi fazer educação física ali, depois de uns 2 anos dessa fase, eu decidi entrar para a faculdade de educação física, muito por influência desse meu treinador. Que aí eu pensava assim, pô, ele fez, né? Ele estudou, ele sabe como é que isso funciona. Que legal. Eu entrei na faculdade pensando em ser uma pessoa como ele. Tipo assim, eu quero ser a próxima olheira da cidade. Boa, legal, entende? Legal. Só que quando eu entrei na faculdade, mudou tudo. Mudou tudo. Nada é por acaso. Nada As oportunidades vão aparecendo, essa é a verdade. O futebol, ele se tornou... ficou de escanteio, literalmente. Escanteio porque você viu um mundo maior, inclusive. Muito. Eu vi todas as modalidades que você possa imaginar, André. Eu fui fazer uma faculdade que tinha toda uma estrutura, que também era em Santos, uma estrutura muito boa, e o que me deu a possibilidade
de estudar ainda mais sobre vários assuntos que eu tinha curiosidade. E aí você ampliou, inclusive, o leque das oportunidades. Sim, porque, sim. como eu disse, do futebol, principalmente se você se dedicasse ao futebol feminino, você não ia encontrar muitos caminhos aqui, Não. muito mercado, Não ia muitas conseguir. pessoas para trabalhar. Não ia conseguir, não. E a educação física já te possibilita muito mais, né? Ah, sim, sim. Isso hoje em dia, né, Erika? Porque a Com gente estava certeza. conversando aqui em off, adiantando o assunto, mas inclusive chegamos a isso, de que até pouco tempo atrás a própria educação física também era bem limitada, né? Era. As pessoas ainda não tinham essa percepção de quantas oportunidades surgem através Não. da educação física. Não, porque a gente... Normalmente era academia ou E a escola, escola. né? E Área a escolar. escola normalmente era só para cumprir o calendário. É, lá. só pra você Chegar lá, dizer liberar que- a galera para jogar um Exatamente, futebol, as passou no meninas para bater um concurso, papo. Tinha uma questão de status também, né? Exato. Mas até então, quando eu me formei na faculdade, era muito assim, a educação física, ela era vista só por pouquíssimas habilidades, ou esportes. Então, se você falasse, me formei em educação física e eu quero ser treinador de vôlei, você já era uma pessoa fora da curva. Caramba. Porque assim, você vai ser treinador de vôlei, tá, mas você vai pra onde? Você vai fazer o quê? Você vai ter que ir embora. Sim. Começava a vir muitas questões, né? Você ia ter que criar um mercado, porque... Exatamente. Para criar esse mercado, você tinha que ter mais conhecimento ainda e principalmente conhecimento prático, né? Eu acho que a educação física também veio dessa questão de que você só é professor se você tiver conhecimento prático. E aí depois, quando você faz faculdade, você sabe que não é assim. Então, assim, tem muitos professores excelentes que nunca tiveram prática em coisa alguma. Mas eles sabem ensinar, eles sabem mostrar o caminho das pedras. Sim. Segue quem quer, não é Exato, mesmo? Segue exato. quem quiser pagar para ele ali fazer o serviço dele. Então, assim, a educação física, para mim, abriu a porta para conhecer outros esportes. Eu caí para fazer... Eu me joguei, a verdade é essa. Porque, assim, eu já estava muito fechada só em futebol. Só que aí, quando eu entrei lá dentro, eu vi que as minhas habilidades precisavam crescer. Porque eu entendi que a gente estava passando por uma transição, né? Exato. Era uma transição muito grande com relação à profissão. E que a única coisa que a gente não sabia, naquela época até então, em 2018, é que iam vir tantas novas modalidades. Então, assim, Com de lá certeza. pra cá, veio beach tênis, veio crossfit, veio o skate, agora também tá em alta. Exato. Começou a aparecer muita coisa. E todo mundo hoje fala, vamos fazer uma atividade física, mas você tem que procurar um professor. Então, hoje a gente tem uma valorização maior. Mas lá atrás era um pouco difícil. Eu já recebi alguns convidados aqui da área da educação física, né? Eu gosto muito de bater um papo com essa turma. Nutricionistas, pessoas que estão envolvidas diretamente em esportes, né? Em artes marciais, por Sim. exemplo. E a percepção que a gente sempre tem é isso, é de que hoje em dia parece que as pessoas estão mais abertas a isso, a esse entendimento. Sim. De que o praticar exercício físico é muito simples, mas ao mesmo tempo é complexo. É. Porque uma simples caminhada, um correr na praia é um exercício físico. Sim. Só que a gente comenta sempre aqui, muitas vezes esse correr na praia, que a pessoa acha que é só colocar um tênis e sair correndo, pode prejudicar a pessoa. Pode. Sem que ela saiba Pode. disso. Né? Sim, Ela às sim. vezes não tem entendimento, por isso a importância de estar sempre em contato com um profissional. E aí tem que ter Sim. alguém formado Sim. para entender. É. Você comentou bem no início do nosso bate-papo, tem pessoas que têm algum problema aí de saúde mesmo, físico, vai no médico, por exemplo, tem um problema de coluna, e o médico falou que eu não posso fazer nada. Na verdade é o contrário, você tem que fazer Você exercício, tem que estar porém lá. bem específicos. Exatamente. E o diferencial é isso, é quem vai te indicar esse tipo de exercício para que não agrave mais o seu problema. E pelo contrário, que melhore esse problema. Exatamente. Então, é esses Eu cuidados vejo que as que- pessoas precisam ter, né? Eu vejo que está crescendo muito a consciência das pessoas com relação a buscar um profissional para auxiliá-las. Né? Então, agora, por exemplo, a gente está tendo uma alta de pessoas que querem fazer a prática de um triatlon, de um Ironman. Olha aí. Então, assim, Que é intenso. Tem uma Intenso. intensidade alta. Só que você está falando ali, de 3 modalidades. Você está falando de correr, andar de bike e nadar. E nadar. São 3 profissionais diferentes, com treinamentos diferentes. Claro que tem como você isso é fazer importante. por assessorias numa única pessoa,
Obviamente que dá. Mas se você pensar de uma maneira de profissionais, são 3 professores que vão auxiliar uma pessoa. E se você quer chegar no auge, no topo, você precisa investir nisso. Tem que investir, tem toda uma questão de investimento. Então eu vejo que está crescendo muito mais essa questão da consciência com relação à atividade física. Hoje as pessoas não estão mais fazendo aquilo que elas acham que é melhor. Elas estão buscando saber o que é melhor para elas. A internet não tem atrapalhado a área de vocês, Érica? Nesse sentido, as pessoas elas já se desvincularam da internet, porque muitas das pessoas acham que conseguem resolver tudo sozinha. Abre a internet. Eu acho que a internet hoje atrapalha, assim, se eu falar diretamente do meu trabalho, né? A internet me atrapalha na questão da desinformação. Isso. Então, assim, como eu trabalho hoje com cross-training, crossfit, então tem muita desinformação com relação à modalidade. Então, a primeira coisa que as pessoas falam é, crossfit lesiona. Não, peraí, lesiona quem? Se você conhecer uma pessoa lesionada, não significa que todas as outras também vão seguir esse caminho. E qual a modalidade que não lesiona? Só que, exatamente. Correr na praia lesiona, se você não souber fazer. Só que, assim, fazer esportes hoje, ou fazer uma atividade física, é ficar exposto a uma adversidade que possa acontecer com você. Lógico. Dentro de uma sala de musculação, você pode passar por uma micro ou grande lesão. Claro. O que intensifica isso é como você vai tratar. Porque caminho dá para você tratar, fisioterapia e tudo mais. E às vezes é no simples, né? Numa postura. Numa postura, exatamente. Como eu estou falando do próprio caminhar. Às vezes você acha que uma caminhada está sendo saudável para você, mas você não tem uma postura legal e já está te prejudicando. Ou tênis incorreto. Aqui no litoral, as pessoas acham que praia eu posso correr descalço. Eu conheci muitas pessoas daqui da cidade mesmo que lesionaram o pé, né, por conta de correrem descalços na praia. Então, assim, gente, eu falava, cara, por que você não foi atrás de uma informação? Por que você não foi buscar? Porque é uma besteirinha. Na cabeça da pessoa é uma besteira. Só que isso pode levar uma lesão maior e prejudicar um tempo de vida dela. E às vezes te impede de seguir numa vida saudável por conta de uma bobagem, né? Sim, total. E às vezes essa questão dessa microlesão pode trazer para ela uma má impressão sobre a atividade física. Que é um dos preconceitos que acontece muito com o CrossFit. Muito. Que as pessoas têm esse preconceito nesse sentido. Tem de muito. Que vai afetar a articulação, que é prejudicial para futuro, que no futuro as pessoas vão sofrer. Mas tudo tem técnica, né? Para tudo. Daí o profissional lado a lado para ajudar. Exatamente. Não só técnica, mas eu falo assim, que treinar CrossFit hoje é para quem quer mesmo. Então, assim, você tem que estar disposto a ficar dentro do desconforto. Porque se você não estiver disposto a ficar dentro do desconforto, e o que seria um desconforto para a grande maioria das pessoas? É treinar em grupo, tendo outras pessoas em volta. É música alta, porque a gente usa música alta lá dentro. Não tem essa questão do, não, vou usar os meus fones. Não. Todo mundo ouve a mesma música alta. E o professor gritando alto, inclusive, que é para incentivar. Para deixar a energia lá em cima. E aí, dentro disso, também tem a questão da metodologia. Eu sigo a metodologia que foi criada. Então, assim, a metodologia foi feita, desenvolvida, para aquilo dali ser uma aula. Então, tem um começo, um meio e um fim. E toda aula tem um propósito. Tem um planejamento. Tem um planejamento. Não é aleatório, né? Você não chega lá e fala, hoje vamos fazer isso aqui. Não, já está tudo preparado. Está tudo preparado. O professor tem que saber exatamente se ele vai precisar adaptar, qual aluno vai precisar de adaptação. Então, tudo isso tem que ser pensado antes pelo profissional. Só que a pessoa tem que estar disposta a tudo isso que vai estar em volta dela. E detalhe, ela ainda vai estar num ambiente onde, muito provavelmente, vai estar quente. Não vai ter ar-condicionado. Então, não tem nem como, né? Não tem como. Então, provavelmente, isso também gere mais um desconforto. Então, é para quem está disposto. E para quem é competitivo. Porque a competição rola também o tempo todo, né? Tem uma outra, assim, eu falo que dentro da minha academia, a minha competição, no caso, é com a rotina deles.
Eu fico competindo com a rotina dos meus alunos para que eles não faltem. Não né? é fácil. Porque não é fácil. A gente já está antecipando, você está vendo ela falando de dar aulas, de planejar, porque, como eu disse, a Érica investiu na cidade, hoje está com uma academia. Isso. Né? Por isso, essa percepção de que dá para incentivar, ajudar as pessoas, e aí você resolveu pôr a mão na massa, ajudando diretamente, dando aulas. Como eu disse, de forma bem específica do CrossFit, mas tem outras modalidades ali dentro da academia que as pessoas podem ficar bem à vontade. Aí tem gente que já pensa, quando você falou agora, tem que ter disposição, a pessoa já desanimou. Nossa. Não, mas eu não tenho essa disposição toda. Meu Deus. Mas existe um espacinho para ela praticar o exercício físico ali sem essa intensidade toda também, né? Sim, Érica? sim, tem a questão das adaptações, né? Ninguém chega lá levantando o peso que está todo mundo levantando. Muito pelo contrário. Eu falo que todas as pessoas que pisam na minha academia hoje, a primeira coisa que ela vai ter que saber exercitar é a comunicação dela. Porque não dá para mim adivinhar o que está incomodando. Então ela precisa me falar. Olha, Érica, esse tamanho de colchonete para mim não é legal. Érica, esse peso não tá bacana. Érica, você consegue dar uma olhadinha aí? Então, assim, se a pessoa não colaborar com a comunicação, muito provavelmente vai haver algum descontrole ali na questão do que ela vai estar fazendo. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo você é tímido para falar? Se você for, você vai parar agora. E aí, durante a aula, você se desenvolve. Mas, assim, os alunos lá, eles são muito tranquilos, são muito legais mesmo. Os meus alunos, todo aluno novo que aparece, eles abraçam quem chega. Isso é legal, sabe? Porque a aula em grupo fortalece e favorece nesse sentido também. Faz a criação da comunidade, né? Exato. E os meus alunos, por incrível que pareça, e aí também é outro paradigma que as pessoas estão muito acostumadas sobre CrossFit, é de acharem que quem treina CrossFit é fortão. Todo mundo que está lá dentro do CrossFit é fortão, é musculoso. E não é bem assim. Não. Lá dentro eu tenho pessoas que têm já seus 70 anos. Caramba. Entendeu? Então não tem idade. Não tem idade. Não pode tem chegar lá idade. pra O treinar. CrossFit, na realidade, ele foi desenvolvido para trazer mais acessibilidade para você, no seu dia a dia, na sua rotina, né? E muito além disso, os meus alunos, eles têm um tipo físico diferente do que você vê dentro das academias. Não diferente, mas é o que deveria ser comum, né? Os meus alunos, eles são grandes. Eu uso o termo grande porque falar o termo gordo, gorda, pode se tornar ofensivo. Então, a gente prefere usar o termo grande. Então, os meus alunos, eles são grandes. E dar aula para essas pessoas é totalmente diferente do que você dar aula para a galera já mega desenvolvida, super, sabe, corredora, mas eles são super legais. E isso tá alinhado também com os objetivos, né, Érica? Claro, porque claro. se a pessoa entra com o intuito de ficar fortão, de estar com um corpo físico, né, de acordo com o que a sociedade impõe, dizendo que é o correto, né, musculoso ou musculosa, barriga tanquinho, se esse é o objetivo, ela consegue chegar nele. Só que aí ela precisa trabalhar além do treinamento, que entra, como a gente fala aqui diversas vezes com vários profissionais também, entra a alimentação, né, algumas restrições, um cuidado maior com o seu dia a dia, o sono, que você estava falando dentro do futebol, isso aí serve para todo mundo. Muito. Agora, se a sua ideia é só uma prática de exercício físico para se manter saudável e continuar indo para o churrasco no fim de semana, também está valendo. Tá ótimo, também está valendo. Também tá bem. Eu falo muito para os meus alunos lá, gente, saindo do zero, você está ganhando. Faz qualquer atividade, desde que esteja dentro da sua limitação física. Sim. Então, às vezes, você a pessoa... falou da rotina, né? Às vezes a pessoa trabalha muito, tem curto tempo para se dedicar à vida saudável. Ou o que muitas vezes acontece com mulheres lá, né? Minhas alunas engravidam. Sim. A rotina dessa mulher muda completamente. Totalmente. Ela estando grávida ou ela depois da gestação. A vida dela é outra. Disposição, entendeu? Vai embora, vai um monte de coisa. Tudo vai embora. Vai ter que se adaptar de novo. E aí você tem que ir lá resgatar essa mulher, né? Porque... Agora, é impressão minha ou isso acaba virando uma consequência? Porque tem gente que entra, por exemplo, pensando só nisso. Eu quero só ter uma vida um pouco mais saudável. E vai tomando gosto ali, parece que vai tendo uma percepção, vai vendo alguns resultados, porque eles veem naturalmente, né? Sim. E parece que começa a alinhar tudo. Depois começa a alinhar a alimentação, vai vendo que vale a pena, restringir um pouquinho as coisas.
eu gosto de tomar uma cervejinha, já diminui um pouco pelo menos, isso já favorece no físico. Sim, sim. Eu vejo que, assim, é muito uma questão de consequência, como você falou, né? Esses resultados que se tornam consequência daquilo, das ações que eles tomam. Mas eu vejo que o que pega ali dentro, que a pessoa vai ali e se joga, se entrega todos os dias, é a questão da comunidade. Do estar com outras pessoas, de se comunicarem, de conversarem, de rirem, de até marcarem os churrasquinhos, né? Depois do treino. Que legal. Então, porque eu cria acho uma que... tribo, né? Vira Então, uma tribo, muito aí essas legal. pessoas começam a falar sobre um monte de assuntos. É que, obviamente, não tem como eu listar todos que são Sim. falados ali, sabe? Mas a gente fala sobre muita coisa e sobre muita coisa legal. E o bacana do que eu faço, assim, do que eu gosto de fazer, é que, ao mesmo tempo que tem, por exemplo, uma pessoa de 70 anos na minha aula, tá vindo um adolescente. Olha, E essas pessoas, elas começam a conversar. é uma troca de experiências totalmente diferentes. Gigantesco. Né? E quando você assiste isso acontecendo, então uma aluna minha, no auge dos seus 70 anos, Olha aí. falando para aquele adolescente, olha, parabéns, porque se eu tivesse começado na sua idade, Olha. a minha vida teria sido diferente. Meu, você assistir isso Isso é muito legal. é muito legal. E eu imagino ainda mais, Érica, porque é um ambiente que acaba mostrando a humanidade das pessoas, né, de uma forma muito clara e aproximando também pessoas que talvez estivessem num mundo aparentemente totalmente Sim. diferente. Sim. Por exemplo, chegar lá e encontrar uma ex-jogadora do Santos. Você fala, caramba, a Érica jogou lá no Cerezo da Vila, né? Tava Sim, lá no sim. auge e hoje está aqui dando aula, aqui na minha cidade, está aqui batendo papo comigo. Como você passou por isso com as suas ídolas lá, né? Dentro Sim, do sim, futebol. sim. Isso, assim, essa experiência do futebol me ajuda muito hoje, sabia? Olha que legal. Essa questão toda vez que eu encontro uma dificuldade, porque empreender não é nada fácil. Claro. Tem o seu lado da glória. Que não é só a mas parte também boa, tem a batalha. porque Não, o fator de você gostar de dar aulas, de ter um Sim. entendimento por ter estudado, Sim. já envolve outros fatores que com certeza teve que aprender também. Por Muito. exemplo, administrar Com certeza. a parte contábil da empresa, porque vai Tudo crescendo isso. também, vai gerando um Sim. investimento, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo muito aos poucos, assim, ou você pode até ir buscando antes. Mas, assim, o que mais me ajuda daquela fase que eu passei no futebol para hoje é a questão do saber lidar com as adversidades. Porque o futebol, Boa. ele é... Você nunca sabe quem vai ganhar. Não tem como saber. E outra, ganha quem for... Não quem é melhor, mas ganha quem faz mais gols. Então, no mundo do empreendedorismo, não ganha só a pessoa que, por exemplo, tem mais alunos, tem isso, tem aquilo. Normalmente, ganha quem tem o melhor movimento de alunos ali dentro. Exatamente. Porque o meu intuito de ter a empresa em si é ensinar as pessoas a se movimentarem. Então, eu fazendo isso por essas pessoas, ensinando elas a se movimentarem, comerem bem, sono. Pra você ter ideia, tem pessoas, e às vezes a gente nem tem muita noção da dimensão do nosso trabalho, né? Mas ali dentro da minha academia, eu tenho famílias. Olha Eu tenho, assim, começou com a neta treinando, aí a neta influenciou a avó, aí a avó veio, aí chamou um primo, aí chamou um tio. Quando você vai percebendo, você está gerando uma influência numa pessoa que está gerando em outra. Vira uma cadeia. Vira uma cadeia. Uma cadeia de influências Então, boas, perfeito. Eu isso. acho que nesse ponto, o empreendedor, ele ganha nisso. Quando ele consegue influenciar mais pessoas. A não só estarem dentro do estabelecimento dele, mas ele ganha mudando a vida dessas pessoas. Exatamente. Entende? Eu acho que esse é o ponto primordial que fica na minha cabeça de continuar com a empresa aberta, sabe? Isso é fantástico, Érica, fantástico. E a gente tem essa percepção, tanto é que foi muito prazeroso ter a oportunidade de bater um papo com você, exatamente para levar essa motivação para as Sim. pessoas, essa percepção, né? Agora, até falando com os empreendedores da cidade, que às vezes não tem esse olhar, né? Muitas vezes a pessoa abre uma empresa pensando no lucro, né? Em ganhar dinheiro, e esquece desse lado humano e do quanto você pode ser diferente, fazer esse diferencial na vida das pessoas.
E em especial na área de esporte, na área de cuidado com o corpo físico, que consecutivamente é um cuidado com a mente também. Com certeza. É um momento de com distração, é um momento de diversão, como você falou bem, em especial na sua academia, que trabalha o CrossFit, que naturalmente é uma prática mais em conjunto, né? Sim, mais comunitária, ali a galera reunida, né? Não é muito individual. Vai gerando essa comunhão entre as pessoas Isso. ali também, né? E assim, outra coisa também que lá dentro, e provavelmente acontece em mais academias, que é assim, quando a gente percebe que tem um aluno que ele tá motivado, ele tá conseguindo certos resultados e tudo mais, só que tem muitas coisas em volta dele que não estão ajudando. Sabe quando não tem um aluno que fica meio que empacando? E nem sempre os profissionais têm essa percepção. Não tem, então. Esse olhar também é muito E aí, interessante. é interessante também, como profissional da saúde e empresária, empreendedora, saber direcionar esse aluno para um outro profissional que ele também precisa de ajuda. Então, assim, às vezes esse meu aluno está precisando passar por um psicólogo, por uma, sabe, para poder entender melhor por que os resultados dele quebrar essa barreira. Tá chegando, mas ele não tá conseguindo ir além. Às vezes sabe? cria uma barreira, Exatamente. realmente, por falta de um detalhinho, de uma conversa com outro profissional. E aí eu tô fazendo uma cadeia de profissionais. Então, olha que bacana. A alimentação que eu tenho que regular dele, eu vou levar ele para um nutricionista. Ah, é uma questão de terapia, é um psicólogo, não sou eu que vou fazer essa parte, né? Sim. Que eu entendo que o profissional ele também tem que se adequar dentro do seu quadrado. Claro. Eu tô ali para ensinar movimento e lidar com pessoas, mas eu não posso também querer fazer o trabalho de outros profissionais. Sim, né? sim. Então, ali dentro da academia eu vejo que tem muito, assim, dessa situação acontecendo, de um trabalho em conjunto com outros profissionais. Então, hoje, eu tenho contato com outras pessoas da cidade. Isso é bacana, porque sabe? muitas vezes a pessoa tem uma restrição até em procurar. E o preconceito dentro daquele também, ambiente, você tendo essa facilidade, ela se sente mais à vontade. E um preconceito enorme também, né, com essa questão. Porque chega muito aluno para mim, muitas pessoas para mim lá na minha academia, que não buscam a atividade física só por questões físicas. Só por aparência. Não, é por questão de uma depressão, de uma ansiedade, de um síndrome do pânico, de um trauma. Exato, olha aí. E aí você tem que saber lidar com esse aluno, você tem que saber conversar com esse aluno, direcionar o aluno. Mas a escola não te dá isso. A faculdade não te ensina isso. A faculdade... É a vivência, ela a experiência de vida. A questão da anatomia, biomecânica e fisiologia, né? E aí, dentro disso, você começa... Eu me interesso muito por essa área, né? De entender a questão comportamental das pessoas. Muito Porque importante. o comportamento, ele vai moldar exatamente o resultado que você quer. É o seu comportamento. Então, por exemplo, hoje você é uma pessoa fumante. E aí eu peço para você gradualmente ir tirando o cigarro. Ah, Erika, eu fumo 10 cigarros num dia. Pô, cara, amanhã vamos tentar fumar 5? Aí no outro dia, 5. E vai diminuindo. O seu comportamento de querer parar, mas de uma forma gradual, não direta, vai te ajudar em algum momento a cessar, a parar. Ou então, descobrir o motivo. Exatamente. O motivo de estar fumando. Às vezes é por uma ansiedade, às vezes é por um problema. E aí isso vai prejudicar o meu trabalho. Claro. Aquela pessoa que é fumante e vai fazer uma atividade física em alta intensidade, muito provavelmente ela vai passar mal. Vai passar mal, não vai alcançar os objetivos, não vai ter resultado, vai desistir. Então, essa questão do comportamento das pessoas que é interessante também a gente aprender a estudar, que é uma área que eu sou apaixonada também em saber mais. Eu leio muito sobre isso. O estudo é constante, Erika? Para você também? Para mim é constante. Se tem uma coisa que eu consegui na faculdade foi aprender a estudar, a gostar de estudar, né? Porque às vezes o profissional da educação física, a gente fica muito cansado, porque normalmente a gente trabalha muito tempo em pé, demonstrando um exercício. Então eu tenho o meu treino, mas eu também tenho que trabalhar com o meu corpo. Então no fim do dia eu com certeza vou estar muito cansada, né? Então, assim, e por vezes, assim, esse cansaço da rotina, de trabalhar com muitas pessoas,
por vezes as pessoas vão começando a deixar um pouco mais de lado essa questão do estudo. Eu precisa tento... se esforçar. Precisa se esforçar. Eu tento manter dentro da minha rotina um horário para estudar, porque se eu não fizer isso, muito provavelmente os meus alunos não avançam. Porque eu tenho que saber o que está acontecendo, sabe? No mundo. E tudo vai mudando, né? O mundo vai mudando, a tecnologia vai proporcionando esse acesso à informação muito rápida. Então, a gente tem essa percepção. Muitas coisas vão mudando rápido. Depois da pandemia, a atividade física nunca mais foi vista da mesma forma. Sim, nunca mais. Até hoje eu recebo pessoas que ainda têm alguns rastros que a pandemia deixou. Claro. Que chega com um problema no pulmão, no rim, alguma coisa. E aí essa pessoa ela é diferenciada ali dentro, né? Então você tem que saber o que aconteceu. E você já tem isso no dia a dia, como a gente falou bem, né? Você já tem que ter essa percepção, porque tem gente que entra para cuidar da parte física, tem gente que quer uma estética, tem gente que só quer saúde, tem gente que só quer se movimentar, tem gente que só quer desestressar. Sim. Cada um vai por um motivo. Cada um encontra o seu porquê, né? E o profissional tem que ter essa percepção. Tem. Ou até mesmo, a gente também tem que ter a percepção de dar tchau pro aluno também. De falar para ele, olha, eu acho que eu já fiz isso algumas vezes, e eu vi que essa ação que eu tomei foi muito proveitosa para aquela pessoa. Porque assim, tem pessoas que não vão se adaptar ao CrossFit. Tem pessoas que não vão conseguir se adaptarem ali, mas elas gostaram, por exemplo, das pessoas que estão ali, do ambiente. Mas a modalidade em si não é atrativa para ela. Não vai favorecendo. Não, então é nesse momento que você também tem que ter consciência de chegar nela e falar assim, olha, tem outras atividades que você pode testar. Eu conheço um colega que pode te ajudar. Boa. Nessa hora, os colegas de profissão, né? A gente vai se comunicando. Então, tenta fazer uma outra modalidade, procura um esporte. Perfeito. Eu acho que nesse ponto a gente também tem que ser bem humano e ter uns bons olhos. Sim. Para não achar que todo mundo é concorrente. Você vai ser um bom profissional quando tem essa visão aí, né? Vai se tornando cada vez melhor e mais procurado. Porque as pessoas vão tendo mais confiabilidade sabendo que o seu desejo é de ajudar de verdade e não só de faturar. É verdade, né? É verdade. Muito legal esse bate-papo. Infelizmente o tempo é curto, como eu disse, né? O assunto vai rendendo. Mas se você quiser conhecer um pouco mais, né, dessa história e quiser experimentar, inclusive, as aulas, onde que fica a academia hoje, Érica? A minha academia fica localizada na rua Ivo Henrique, 227. Fica bem próximo ali ao Colégio Viver Aprendendo, né? Que a gente usa como referência aquele colégio. Facinho, não tem erro. Facinho, aqui no centro da cidade. Então, assim, é um local pequeno, mas muito aconchegante e cheio de pessoas que gostam muito do que fazem ali dentro. Isso é muito legal. Quem tiver curioso, vai lá, pelo menos visitar, assistir uma faz aula, uma semana acompanhar. Experimental, vai conhecer a galera. Bate um papo com a Érica, tira dúvidas lá, conversa com a equipe. Inclusive vai vendo a turma treinando lá e vendo como a turma treina feliz, que é muito legal isso. É verdade, vai ser um prazer receber todas as pessoas lá. Boa, e cuide da saúde, que é importante. Nas redes sociais, como é que a gente te encontra aí, Érica? Pode tirar Meu nome nas redes também. Sociais está como Érica Matos, Érica com K, K-A, e Matos com um T só. Facinho. Eu estou no Instagram praticamente todos os dias falando sobre atividade física ou sobre algumas casualidades da vida. Boa, demonstrando lá um pouquinho do seu sucesso também, né? Com certeza. Lógico, uma menina de sucesso. Érica, obrigado mesmo. Muito Foi obrigada, um prazer André, receber você aqui no viu? nosso estúdio para esse bate-papo. Com certeza nós vamos ter outras oportunidades, a gente vai estar falando mais aqui da área da saúde, que é demais, é fantástico. E a cada profissional que vem a gente tira novas dúvidas, vai matando alguns mitos, vai conhecendo histórias, isso é um aprendizado intenso pra gente aqui também. Obrigado muito obrigada, mesmo. muito obrigada pela oportunidade. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Apesar de nos conhecermos hoje, mas já sei de você há uns tempo. Então, assim, eu agradeço de verdade o espaço e espero que venham mais e mais profissionais para falarem sobre a nossa brilhante profissão, que é a educação física. Perfeito, com certeza. E aí, gostou, curtiu? Compartilha esse vídeo, esse bate-papo. Se você está chegando agora, logo na sequência, você pode voltar ao vídeo que já vai ficar à disposição no nosso canal aqui, o Praia FM. Você que está ouvindo pela rádio também, acesse o canal depois para assistir a gente, para ver inclusive esse balde maravilhoso que está aqui na mesa, ó, o balde do frango no balde. Novidade do iFome Bertioga. A gente já está começando aqui o ano de 2025, né? Hoje é o terceiro dia de 2025, olha só.
E essa novidade aqui encerrou 2024 e já começou o ano com chave de ouro. Peça aí através do aplicativo do iPhone. Se está ouvindo pela rádio, baixe no seu celular o aplicativo. Aqui no vídeo aparece em vários momentos o QR Code para você acessar também, mais fácil ainda. Como eu digo sempre, bateu aquela fome, peça iPhone, que são grandes parceiros nossos. Inclusive, o Leandro fez o curso com você lá, né? A gente bateu um papo aqui. Ele foi meu colega de faculdade. O cara que se formou também em Educação Física e está lá hoje preparando salgados para a galera. Olha sim, sim. O Leandro, ele tem uma presença muito forte na minha vida. Nós somos amigos até hoje. E amo muito aquele cara. Ele foi essencial. Na faculdade, a gente decidiu fazer faculdade juntos, né? Então, por isso, ele também teve muita influência nessa minha decisão. Boa, grande Leandro. E a sua influência comigo é essa aqui, ó, que eu vou comer agora, frango. Exercício físico eu converso com a Érica. Exercício físico com você eu deixo para outro dia, tá bom? Valeu. Obrigado pela sua audiência, você pelo nosso canal, obrigado você pela Rádio Praia. Semana que vem tem mais um bate-papo gostoso, assim, descontraído aqui nos estúdios Praia. Não perca, tá bom? Um beijo enorme. Um final de semana maravilhoso para você aí. Positividade sempre e até a semana que vem. Valeu. Energia positiva.